Boa noite quem for chegando aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Sejam bem-vindos à nossa live. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, boa noite. Por favor, quem for chegando aí, puder me sinalizar se o áudio tá bom, se tá conseguindo me ver e me ouvir bem, por favor, para a gente poder começar. Sejam muito bem-vindos aí, a paz. Sejam muito bem-vindos aí. Me dizem aí se estão me vendo e me ouvindo bem. Minha primeira experiência aí fazendo live aqui no Facebook, eu não sei como é que funciona a entrega, né? Se demora muito, se não demora. Vamos aguardar aí alguns minutinhos para a gente poder iniciar aí a nossa palavra, para que o Senhor venha falar grandemente ao coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí. Vamos chegando. Me dizem aí se estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. A paz, vamos chegando. Está dando para ouvir e ver direito. Obrigado aí por sinalizar, para saber se está tudo certo. Sejam bem-vindos aí. Todos sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí. Barbosa, me sinaliza aí se tem que esperar mais um pouco, se já foi entregue aí para todo mundo aí o link, o acesso, para que todos estejam juntos conosco aí. Se a gente já pode dar o start, se não, me posiciona aí, Barbosa. Leandrão, sejam muito bem-vindos aí. No quê? Pra botar no ao vivo aqui. Tá. No Instagram? Uhum. Você tem que ver um posicionamento. Uhum. Vamos chegando. Vai ser... Quer que eu chego mais pra cá assim? Eu chego tudo pra cá e você bota ele aqui, quer? Pode ser. Pera aí, gente. A gente só tá terminando de acertar aqui algumas coisas. Deus abençoe todos vocês que estão chegando aí. Vamos. Tati, podemos começar? Ou vamos esperar mais um pouco? Tem mais alguém para chegar? Podemos? Podemos. A Tati deu start ali. Queridos, muito boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui. Quero aqui agradecer ao Projeto Acolhidos, quero agradecer a Tati, quero agradecer ao Leandro
por ter me convidado para poder vir aqui trazer uma palavra para vocês, para vir aqui falar um pouco de Deus, de Jesus, do amor de Deus sobre a nossa vida e o quanto isso é importante para que nós possamos, nesse momento em que a gente está vivendo de crise, desses danos, desse turbilhão de mensagens e de coisas que estamos passando, para que Deus ele possa vir falar grandemente conosco. E nessa live de hoje, eu quero dar o tema para essa nossa pregação aqui, para essa nossa palavra de Deus. O tema que eu quero deixar aqui é: eu tinha medo de Deus. Eu quero saber se você também chegou a algum momento da sua vida a ter medo de Deus. Parece algo surreal, mas eu tinha medo de Deus. E por que eu tinha medo de Deus? Porque todos nós temos alguns problemas relacionados à linguagem, ou seja, a forma a qual nós nos comunicamos, né? Eu pergunto para vocês que estão me assistindo aqui, o nome de Deus, ele tem poder? O nome de Deus, ele tem poder? Depende. O nome de Deus, ele vai ter poder, mas ele depende. Depende de quê? Na boca de quem é falado. Quantas pessoas, através da linguagem, através da comunicação, se comunicam de formas errôneas e não conseguem se dar conta do tipo de palavra que saem da boca deles? E por que eu tinha medo de Deus? Por que eu tinha medo de Jesus? Por um simples fato. A forma a qual Deus veio ser apresentado para mim foi uma forma a qual me deixava com medo. Acreditava em um Deus que queria nos castigar, acreditava num Deus que iria me castigar, num Deus ruim, num Deus que a gente tinha que estar sofrendo, num Deus que a gente sofre e que a gente tem que estar sofrendo a todo tempo, por conta da linguagem, por conta da comunicação. Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar de Deus, de levar o amor de Deus, de levar a palavra de Deus através das nossas bocas e nós não fazemos isso de forma como Deus nos ensina? Por conta de problemas na linguagem, as pessoas, na nossa comunicação, as pessoas deixam de acreditar em Deus. As pessoas tendem a não querer estarem com Deus, a terem medos de Deus, pela forma a qual as pessoas se comunicam e falam de Deus. E isso é incrível, o quanto eu tinha medo de Deus. Fato é que as pessoas que não têm linguagem falam coisas que não devem. E a gente não consegue, e a gente fica perdido, a gente não consegue entender. E essas pessoas que falam coisas que não entendem, que não compreendem a linguagem, vivem uma vida que só a graça do Senhor. O que acontece é que a falta de comunicação ou a comunicação errada faz com que nós paramos de acreditar em tudo. Quantas pessoas estão aqui nos assistindo essa noite que acreditam mais naquilo que o outro falou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas realizações, do que acreditam naquilo que Deus falou sobre você? Tem pessoas que se escandalizam se disser: olha, fizeram uma macumba para você, botaram não sei aonde. A pessoa vai entrar em corrente, em vigília, oração, jejum, ela fica enlouquecida, porque ela realmente, de fato, ela acredita naquilo dali. Agora, quando diz para você que você é um vencedor, que você nasceu para dominar sobre todas as coisas da terra, que você nasceu para vencer, que você nasceu para desfrutar do melhor dessa terra, você tem medo. Você não acredita nisso, porque a forma a qual Deus foi apresentado para você, você não acredita. Mas você acredita naquilo que os outros falam sobre você. Através da nossa comunicação. A parada é que você acredita mais no que dizem
do que acredita naquilo que o Criador falou sobre você. Você não é aquilo que as pessoas dizem. Existem 5 tipos de identidade. Existe a identidade, a primeira é a que Deus falou sobre você. A que Deus falou quem você é. A segunda é a que a tua família diz quem você é. Ok? A terceira é a qual você acredita. A quarta é o que o teu país, a tua cultura, ela diz sobre você. E a quinta é o que as pessoas dizem para você. Infelizmente, nesses 5 tipos de identidade, nós temos a tendência de acreditar naquilo que as pessoas falam com você. Porque nós não temos a mania de nos questionar sobre aquilo que é dito. Vinícius, mas qual que é a verdade? Qual das 5 identidades eu tenho que acreditar? Na daquele que te criou. E as demais identidades? Se as demais identidades não tiverem alinhado com aquilo que Deus falou sobre você, você precisa regular isso. Porque talvez a tua família pode falar algo sobre você, o teu vizinho, a Constituição, ela pode falar coisas sobre você que de fato aquilo não representa quem você é. Fato é que a linguagem é algo que a gente tem que estar atento. A Bíblia, a palavra, ela nos demonstra isso. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Em Salmos 34, do versículo 11 ao versículo 13, diz que quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Olha que incrível. Em Mateus 12, versículo 36 ao 37 diz: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falados, pois para as suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, se a gente não tiver a ideia das palavras que saem da nossa boca, nós somos rotulados como aquilo que nós não somos. Aquilo que Deus não falou sobre nós. E se você não entender que você é aquilo que Deus falou que você é, você não consegue viver o melhor da terra. Eu quero te contar uma história que eu quero te alertar, irmão. Eu quero te alertar. Eu quero que Deus ele venha de encontro ao teu coração. Eu quero que isso aqui, de fato, te gere um desconforto ao ponto de você pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sei se muitos aqui me conhecem. Eu sou cirurgião dentista, mas eu passei os últimos tempos só estudando sobre mente, sobre comportamento humano. Eu faço pós-graduação em neurociência e comportamento humano. Eu estudo a maneira a qual o ser humano se comporta, como age, como pensam. Só que é incrível, porque tudo que eu aprendo já está na Bíblia. Aquilo que eu aprendo que a neurociência está ensinando hoje, o Criador que nem sabia de neurociência já ensinava. Jesus já não ensinava isso. E o que Jesus nos ensina sobre conselhos e opiniões? Eu recomendo fortemente que, se você puder, aonde você está, anotar algumas coisas que eu vou falar, eu acredito que vai ser muito bom para que você possa refletir sobre isso. O que você tem escutado? Conselhos ou opiniões? Eu vou te contar uma história. Existiu uma menina que ela estava na escola e os professores começaram a observar o comportamento daquela menina. Observaram o comportamento daquela menina e resolveram chamar a mãe da menina para poder conversar com ela. Eu peço, gente, por favor, que vocês fiquem bem atentos aqui, elimine todas as distrações, porque Deus ele quer falar com você. Então fique bem focado aqui no que a gente está falando, no que a gente está passando, para que você possa absorver o melhor de Deus, para que essa mensagem possa de fato te conectar com o Senhor. Então eu peço para que você realmente fique prestando atenção aqui, ok? A história é o seguinte: os professores começaram a observar o comportamento de uma menina e resolveram chamar a mãe. Então o professor convidou a mãe para que a mãe pudesse vir
à escola e disse para a mãe: mãe, eu tenho um conselho, eu tenho uma opinião para dar para você. Essa opinião é que a sua filha, ela tem um comportamento que não condiz com o comportamento normal de todas as crianças. Enquanto todas as crianças estão brincando, ela está num canto rodando. E meu conselho é que a senhora tenha que ver isso que está acontecendo com a sua filha, porque isso não é normal. Ou seja, o professor diz isso para a mãe. A mãe vai para casa, desesperada, e começa a pensar: minha filha não é assim. Aqui dentro de casa, minha filha é normal, a minha filha não é assim, como a professora está dizendo que é. A minha filha não é assim. E a mãe fica com aquilo na cabeça, e dias depois, a diretora da escola chama a mãe novamente e diz: mãe, o comportamento da sua filha está incomodando os colegas. Está começando a incomodar os colegas. Esse comportamento que ela está tendo, os colegas estão ficando assustados, as pessoas não estão gostando desse tipo de comportamento. O meu conselho é que você procure aí uma escola especial, porque a gente não vai conseguir ficar com essa menina aqui nesse tipo de comportamento. Uma mãe desesperada, achando N coisas relacionadas à sua filha. A mãe vai para a internet, a mãe começa a procurar sobre os melhores especialistas no caso. E ela encontra um especialista num determinado lugar, ela reúne todas as coisas, reúne a bagagem, pega a sua filha, coloca no carro. Quem é mãe é que sabe o quanto você está disposta a fazer coisas pela sua filha. E coloca a menina no carro e vai em direção ao melhor especialista, para que ele pudesse realmente, de fato, saber. Ela queria saber o que tinha a filha dela. Chegando lá, nesse especialista, o especialista conversa com a mãe e diz: o que te trouxe até aqui? A mãe disse que os professores aconselharam ela a procurar um especialista e que a filha dela era autista, que a filha dela tinha algum grau de autismo. E o médico, o especialista, olhou para ela e falou: não, tudo bem, só que a gente vai ter que ficar um tempo aqui com ela vai ter que passar por uns exames e tudo mais, vai ter que ficar com a gente aqui 24 horas para que a gente possa analisar o comportamento dela. A mãe: não, tudo bem, tudo bem. No dia seguinte, essa mãe retorna ao laboratório onde os médicos faziam os exames, onde as crianças ficavam ali para poder observar o comportamento dessas crianças. E de repente o médico chama a mãe e fala assim: vem até aqui, senhora. O médico e a mãe estavam atrás de um vidro, onde, se não era possível a menina, que estava dentro de um quarto, visse eles do lado de fora. E o médico mostra para a mãe: mãe, olha a sua filha. E quando a mãe olha a filha dentro daquele quarto, a filha rodando, a mãe entra em desespero. A minha filha é doente. As professoras falaram: a minha filha é doente, a minha filha é doente, a minha filha é doente. O médico olha para a mãe e diz: como que é? A sua filha é doente? Você precisa entender que não é o que você vê. Você precisa entender todo um contexto. E de repente esse médico, ele aperta um botão e dentro do quarto onde estava essa menina, estava tocando uma música. E aquela menina dançava. O médico virou para a mãe e disse: mãe, a tua filha pode ter um déficit de atenção. Ela realmente pode ter uma dificuldade em aprender matemática, ciência, geografia, história. Ela realmente pode. Mas uma coisa eu posso te afirmar: a sua filha não é autista. O que eu te aconselho a fazer é: saia imediatamente daqui e matricule a sua filha numa escola de bailarinas. Porque a sua filha é uma dançarina, a sua filha é uma bailarina, ela não é autista. O que isso nos ensina? Que na boca de pessoas que não te conhecem, não sabem quem você é, não sabem a respeito da sua vida, que vão te dar conselhos errados, você pode ter um diagnóstico da sua identidade que você não é aquilo. E nos olhares de um Criador, no olhar de um especialista, que é o Senhor, que diz sobre você aquilo que você é. Conselho
qualquer um vai dar. Conselho, qualquer um vai dar. Opinião, qualquer um vai dar. Conselho é só especialista, quem entende do assunto que vai poder falar. E o único especialista que pode nos dar conselho na nossa vida, na forma de nos comunicarmos, é Deus. Mas a gente prefere receber de fato aí conselhos de pessoas que não sabem da nossa vida, que não compreendem a nossa linguagem. A gente não consegue tomar conta das opiniões, dos conselhos que as pessoas, das opiniões que as pessoas falam sobre nós. As sugestões, como a gente leu aqui na palavra, como a gente leu em Salmos 34, quem de você quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Em Mateus, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis que tiveram falados, pois por suas palavras serão absolvidos ou por suas palavras serão condenados. Então, olha o poder que é a palavra, o poder que tem aquilo que sai da sua boca, das sugestões. Enquanto você não entender isso e deixar com que talvez a pessoa, eu não sei quem está me assistindo aqui, se você ainda não teve realmente o encontro com Deus de fato que você precisa ter, se você de fato não teve ainda um encontro com Deus, porque pessoas te disseram que para você estar junto de Deus, você tem que estar passando por luta, você tem que estar passando dificuldade, ou porque você olha a vida do irmão e fala, esse irmão é crente e vive em atribulação, alguma coisa tem. Porque Deus nos diz em Gênesis 1:26 que nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Ou seja, era para que nós desfrutamos do melhor da terra. Isaías 53 diz também que ele levou sobre si todas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, como que eu tenho que viver uma vida de provação se aquilo que Deus disse sobre mim, se o real motivo do amor ter me amado, primeiro, eu tenho que viver uma vida de provação. Fato é que a tua vida de provação é proveniente dos problemas que você mesmo entra através da linguagem de pessoas ou de opiniões de pessoas ao teu redor. Quando eu entendi isso, eu falei, eu não preciso ter medo de Deus. O problema não é Deus. O problema é com quem eu me relaciono. O problema é com quem eu estou dando o meu ouvido. O que acontece é o seguinte, tá? 99% dos problemas que você tem hoje foi você que se colocou. Foi você que se colocou. O que acontece é que a tua tomada de decisão, ela vai ser mais baseada naquilo que o outro fala a respeito de você. Cuidado com as sugestões. Deus nos fala sobre isso, a ciência nos explica sobre isso. Teve um estudo feito em Harvard que teve 10 jovens que eram supostamente alérgicos a uma determinada planta. Presta atenção nisso daqui, amado. 10 jovens que eram alérgicos a uma determinada planta. Os cientistas separaram esses 10 jovens, vendaram os olhos desses jovens, pegaram uma planta, passaram a planta no braço esquerdo e disseram no ouvido deles, essa planta que eu estou passando no seu braço esquerdo é a planta que você tem alergia. Todos os 10 jovens vendados passou uma planta no braço e disseram que era a planta que eles tinham alergia. No braço direito, passaram a planta que supostamente era a planta que eles não tinham alergia, só que de fato era a planta que todos os 10 jovens tinham alegado através de sugestões de pessoas que disseram sobre eles que eles tinham aquela alergia, passaram no braço direito. Qual foi o resultado dessa pesquisa? A planta que não era venenosa, que foi passada no braço esquerdo, todos os 10 jovens tiveram alergia.
E a planta de fato, que era para eles terem alergia, somente 2 jovens tiveram de fato o processo alérgico. Ou seja, a opinião, a linguagem, aquilo que dizem sobre você te influencia. O ambiente que você vive te influencia. Como que você quer viver uma vida com Deus sendo incoerente com aquilo que Ele disse sobre você? Como que você vai viver uma vida com Deus se você vive de maneira incoerente com aquilo que Ele disse sobre você? Vinícius, o que seria uma coisa incoerente? É você pegar um cabo de USB e tentar encaixar numa tomada. Não serve, não conecta. E isso são coisas muito importantes que a gente precisa de fato dar atenção. Só o que acontece? Nós, através de linguagem, a gente quer se enquadrar em padrões que não nos cabem, porque Deus não me quer ali. Só que através da linguagem, através do que as pessoas dizem, a mídia diz, o meu país diz, a condição diz, eu quero me enquadrar. Quantas pessoas sofrem por depressão por quererem se enquadrar em um ciclo de pessoas ao qual ela não faz parte? Fato é que Deus, Ele fala com você que você é essa tampa aqui, ó. Deus fala, você é isso aqui, ó, vermelho. Você é isso daqui. Só que você não quer acreditar naquilo que Deus está falando. Você não quer acreditar naquilo que Deus está falando. Você é isso daqui, ó. Isso daqui são os lugares que você quer se enquadrar e Deus não quer que você esteja nesses lugares. Deus disse que você é isso daqui. Só que você quer, ó, se enquadrar. Às vezes você pode até conseguir se encaixar em determinados grupos como essa tampa. Você pode conseguir se encaixar, tá vendo? Ó. Só que você não vai ter uma função dentro desse grupo. Porque não adianta eu ser vermelho e estar encaixado em uma caneta preta. Porque Deus disse que eu sou isso, mas eu estou escrevendo isso. Eu estou indo ao contrário daquilo que o Criador disse sobre mim. É incrível a capacidade que as pessoas têm de acreditar mais naquilo que dizem sobre ela do que naquilo que Deus diz sobre você. É incrível. E o grande problema é que quando existem pessoas ao teu lado, prestem atenção aqui, gente. Quando existem pessoas ao teu lado que te amam, porque lembre, opinião qualquer um vai dar. Opinião qualquer um vai opinar. A minha opinião é isso. Mas a opinião que aquela pessoa dá é o prisma que ela está olhando, o que ela acredita que é bom sobre ela. Conselho, só 2 pessoas podem te dar. Pessoas aqui na Terra. Conselho maior é o conselho de Cristo, é de Deus. Mas somente 2 pessoas aqui na Terra vão poder te aconselhar. Um especialista ou quem te ama. Normalmente uma mãe pode reparar, uma mãe diz para o filho, o meu conselho, filho, é que você não faça isso. O meu conselho é isso, o meu conselho é aquilo. Porque ela te ama. Assim como Deus, Ele te aconselha. Mas o que acontece? Nós somos ingratos. Nós somos completamente ingratos àquilo que Deus fala sobre nós e os conselhos que as pessoas que nos amam diz sobre nós. Eu ouvi uma palavra e isso foi tremendo ao meu coração e eu quero que essa palavra vá de encontro ao seu coração. Existe uma razão, prestem atenção nisso daqui, gente, por favor, não se distrai não, porque Deus quer falar contigo, não se distrai. Existe uma razão a qual os mortos recebem muito mais flores do que os vivos. Existe uma razão. Por que, Vinícius? Por que os mortos recebem coroas de flores, recebem rosas, recebem tudo? Por quê? Existe uma razão a qual os mortos, eles recebem muito mais flores do que pessoas vivas. Sabe por quê? Porque o arrependimento,
ele é maior do que a gratidão. E o dia que o arrependimento ele for maior do que a gratidão na tua vida, você só vai ter tempo de desfrutar daquilo que a pessoa tinha para te entregar quando ela não mais estiver sobre você. Porque você vai lá você vai dar uma rosa, você vai dar coroa de flor para uma pessoa que não está mais presente. E quando ela estava viva, ela estava com você, você não queria estar perto dela, você não ouvia aquela pessoa, você não convivia com ela. O arrependimento que você tem, você vai lá e leva uma flor, leva uma coroa. Só que essa pessoa, ela não precisa ser homenageada enquanto morta. Ela tem que ser homenageada, você tem que exercer a gratidão sobre ela enquanto ela está aqui. Do que vai adiantar? Essa é uma razão. O nosso arrependimento, ele é muito maior do que a gratidão. Enquanto você não entender isso, vamos continuar vivendo a vida que temos. As opiniões são coisas extremamente valiosas. Se você parar para pensar que nós, cristãos, a gente acredita que o mundo foi criado através da palavra, você precisa entender que a palavra, ela é tão poderosa que a palavra ela pode salvar, a palavra pode matar, a palavra pode destruir, a palavra pode construir. Tudo isso depende de quem você se conecta. Talvez você não tenha o resultado que você deseja na vida simplesmente por estar envolvido em pessoas que não têm a mesma linguagem que você. E isso pode ser um problema, porque se a pessoa ela não tem a mesma linguagem ou ela não fala da mesma forma, ela não prioriza as mesmas coisas do que você, é por isso que você não consegue romper. E Deus já falava isso com a gente. Em Gênesis 11, a partir do versículo 5 até o versículo 9, diz assim: O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, descansamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dissipou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado de Torre de Babel, que significa confusão, mistura de línguas. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e dali o Senhor o espalhou por toda a terra. Por isso que nós temos diferentes línguas. Por isso que a gente fala português, fala inglês, espanhol, francês, alemão e tudo mais. Nimrod, ele foi um cara que perseguia Deus. Nimrod, ele orquestrou tudo isso. Ele trouxe pessoas para estar junto dele em prol de caçar Deus. E ele queria construir uma torre que chegasse até o céu. Só que uma coisa muito importante que você precisa entender é a diferença entre multidão, sobre união e unidade, que é o que esse versículo nos ensina. Multidão, quando nós estamos com uma multidão, nós temos a tendência de nos sentir mais fortes. Porque eu estou com uma multidão, então eu me sinto mais forte. Só que muitas pessoas não entendem que a multidão de pessoas enlouquecidas, quando estão juntos, fazem doideiras. Pessoas inocentes, pessoas idôneas, matam pessoas movidos por multidões. Ou seja, a multidão ela vai te mover a respeito daquilo. E pessoas que vivem em união, Vinícius? As pessoas que vivem em união são pessoas que provavelmente têm até o mesmo objetivo, mas não falam a mesma linguagem e não têm o mesmo princípio. A união é exatamente sobre isso. A união, a unidade, o que é a unidade? Pessoas unidas com um só propósito, com um objetivo,
com a mesma linguagem que ninguém pode parar. Uma maneira da gente entender mais sobre união e unidade, imagina que união é um saco de batata. E quando a coisa aperta, imagina que eu vou cortar o saco de batata, você vai ver as batatas indo para tudo quanto é canto da rua. Ou seja, na hora que as coisas ficam difíceis, ninguém fica perto. Todo mundo vaza. Isso é união. União causa dispersão. E unidade é como se eu pegasse todas essas batatas desse saco, cozinhassem as batatas e fizessem um purê de batata. Através de um purê de batata, você não consegue mais observar qual era a melhor batata, qual era a maior batata, qual era a batata mais bonita, qual era a batata mais feia. Por quê? Estão em unidade de propósito. Quando estamos em unidade de propósito, nada pode nos parar. Então a maneira com que a gente vai viver a vida, a forma com que a gente se conecta, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, tem muito poder sobre a vida de outras pessoas. Por isso que Deus diz que nós temos que tomar cuidados com aquilo que sai, porque através das minhas palavras eu vou ser ou absorvido ou vou ser julgado. E se a gente não entender isso, a gente não faz nenhum sentido aqui na Terra. Teve um homem que passou aqui pela Terra chamado Albert Einstein. Einstein, ele no último dia da vida dele, ele estava internado num hospital e Einstein, ele falava alemão. E as últimas palavras dele foi em alemão. E tinha uma enfermeira perto dele. E ele disse as últimas palavras em alemão. E essa enfermeira, ela não sabia alemão. E até hoje, ninguém sabe quais foram as últimas palavras dele. Vinícius, o que isso tem a ver? Que se você está perto de pessoas que não têm a sua linguagem, elas nunca vão te entender. Elas nunca vão estar em unidade com você. E você nunca vai ser significante. Então, essa doideira que a gente tem de querer se enquadrar aonde a gente não tem que estar enquadrado, em viver com pessoas que querem viver de união ou de multidões, faz com que nós não consigamos viver o melhor de Deus na terra. Enquanto você não entender isso, dificilmente você vai conseguir entender e talvez perder o medo de Deus. Porque Deus disse sobre você e você não acredita. Você acredita na forma com que Deus é apresentado para você. Por isso que eu disse no início, o nome de Deus tem poder? Depende na boca de quem. Porque as palavras, ao mesmo tempo que ela pode nos elevar, ela pode nos matar. Eu trabalhei na área de saúde durante muito tempo. Eu trabalho na área de saúde já faz 12 anos. E é incrível o que a gente consegue ver a respeito de sugestões, de opiniões que as pessoas dizem sobre as outras. E é incrível. Essa palavra, eu tinha escrito essa palavra dia 9 desse mês. Eu ia fazer uma live e falei, vou fazer uma live, que eu tava fazendo uma sequência de lives. Eu falei, vou fazer uma live falando sobre isso lá no meu Instagram, falando sobre linguagem. E Deus disse, não vai usar essa palavra não. E eu não entendi. 1 ou 2 semanas depois, a Tati me manda uma mensagem. Vinícius, eu gostaria de te fazer um convite assim. Eu falei assim, pronto. É isso que Deus quer. Deus quer que eu fale sobre o medo que eu tinha dele, o problema e a diferença de linguagem, o que essas linguagens, pessoas a quais nós estamos nos ouvindo, podem interferir sobre a nossa vida. E quando a Tati falou, eu falei, essa é a palavra que Deus quer que eu leve. E foi quando eu comecei a pensar em tudo isso.
E quando eu trabalhava na área de saúde, eu comecei a perceber o poder das palavras. Quantas das vezes você diz sobre você, não, você não vai dar certo não. Ih, não vai dar certo. Não. Você precisa entender que muitas pessoas não conseguem entender. Você acredita mais naquilo que dizem sobre você do que aquilo que Deus te mostrou. Deus, ele te mostra quem você é. Deus está te mostrando aqui quem você é essa noite, só que você não acredita. Vinícius, como que eu tenho certeza se é de Deus? Vinícius, como que eu tenho certeza se isso é que Deus quer para minha vida? É simples. Isso é muito simples. Eu ouvi há pouco tempo essa mensagem e isso meio que veio de encontro ao meu coração. Tanto dentro da área de saúde quanto na minha vida. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. E é incrível que às vezes eu estou comendo alguma coisa, um chocolate, alguma besteira. Eu percebo que os meus filhos eles estão chegando próximos de mim. E às vezes eu escondo o chocolate. Você pode pensar, nossa Vinícius, como você é egoísta. Mas não, às vezes eu escondo o chocolate porque não está na hora dele comer aquele tipo de chocolate. Não está na hora dele comer doce. Não está na hora dele comer biscoito. Está na hora dele almoçar. Então, às vezes, eu escondo ou não mostro. Mas por que a gente faz isso? Pega aqui, gente. Isso daqui é Deus falando firme com você. Quando eu tenho essa intenção de esconder, é porque eu sei que se meu filho ver, o meu coração de pai não vai resistir. Logo, eu terei que dar para o meu filho. Então, como tem certeza se aquilo que você está vendo é de Deus ou não? Se foi Deus que te mostrou, é porque Ele quer te dar. Porque um pai, ele não consegue resistir isso. Eu não consigo resistir. Se eu estou com chocolate, meu filho vê o chocolate na minha mão e ele me pede o chocolate. É muito simples. Se Deus ele te mostrou, é porque Ele quer te dar. Ele tem a intenção de te dar. Agora vai depender quem você ouve, com as pessoas que você está andando, o quanto você está conectado com Deus. A partir do momento que você entender que a tua conexão com o Senhor vai fazer você voar e ir muito mais longe, você vai entender que aquilo que Deus te mostrou é porque Ele tem a intenção de te dar. É como um pai que olha para o filho e esconde um chocolate. Porque se meu filho vê, é porque eu vou dar para ele. É assim que Deus te vê, é assim que Deus te olha. Vinícius, será que esse projeto, será que essa coisa, será que o projeto Acolhidos realmente é um projeto de Deus? Se Deus te mostrou, é porque Ele quer te dar. Se Deus te mostrou, é porque Ele quer te dar. Se Deus, Ele permitiu que você visse isso, é porque Ele quer te dar. Deus, Ele não brinca. Deus, Ele não brinca. Quem brinca somos nós em ouvir conselhos e pessoas que não sabem da nossa vida, que vão ficar opinando, dando opiniões. Se Deus, Ele te mostra, é porque Ele quer te dar. Se Deus está falando, ou esse projeto é de Deus, ou aquele emprego, ou aquilo que você deseja, aquilo que está ali no teu coração, aquilo dali é teu. É teu. Só que às vezes você fala, nossa, será que é de Deus? Porque você não consegue acreditar que Deus está te dando o melhor, ou porque você não se acha merecedor. O problema de pessoas que não se acham merecedores, ela vai num restaurante e ela olha para um prato e ela fala, nossa, com o dinheiro que eu pago nesse prato, eu comprava não sei o quê. Ou seja, ela não se sente merecedora. Se Deus está te mostrando, é porque Ele quer te dar, amado. Se você não entender isso, você vai continuar vivendo nesse looping. De que minha vida é difícil, eu tenho que passar pela prova, eu tenho que passar por dificuldade, eu tenho que sofrer, que se eu não sofrer, Deus não vai me dar. Se eu não sofrer, Deus... Não, para com isso. Ele já levou sobre si todas as dores. Ele já levou sobre si todos os castigos, todo o pecado. Ele já levou. Se Deus ele levou sobre si todas as dores, angústias, gente, presta atenção. Se Ele já levou, por que você tem que sofrer? Por que você tem que viver uma vida miserável?
Ou peraí, que Deus é esse que você está acreditando? Que Deus é esse que te foi apresentado? Que Deus foi esse que te apresentou? É o Deus, é o Jeová da Bíblia? Ou é um Deus de uma boca de uma pessoa que está te dando uma opinião sobre Deus? A minha opinião sobre Deus é que você tem que passar pelo deserto. E percebam que quando eu falo isso, gente, não é que nós tenhamos que ignorar completamente os nossos problemas, mas a gente tem que reconhecer os nossos problemas e falar sobre as soluções. E não fazer com que aquilo dali se torne verdade sobre a minha vida. A verdade é Cristo. A verdade absoluta é Cristo. Porém, você acredita na verdade que quer. Certa vez eu cheguei pro pessoal e falei assim, o que é a verdade? O que é a verdade? Aí todo mundo, não sei. A verdade é aquilo que você escolhe acreditar. Só que a Bíblia, ela nos diz quem é a verdade. Está escrito, conhecei-vos a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Se a verdade fosse uma definição, a Bíblia está escrito, estude sobre a verdade, conheça ela e ela vai te libertar. Não, conhecei-vos a verdade absoluta é Cristo, ponto final. Só que você quer acreditar na verdade daquilo que dizem sobre você e não daquilo que Deus disse sobre você. E pessoas morrem por acreditar naquilo que dizem sobre ela. Como eu estava dizendo, eu trabalho na área de saúde e a gente percebe que quanto mais as pessoas estão fragilizadas emocionalmente, mais suscetíveis a qualquer palavra elas estão. Existe um estudo de uma neurocientista que uma paciente apareceu com um caroço no couro cabeludo e ela cismou que aquilo dali era um tumor. Ela, não, isso é um tumor, isso é um tumor, isso é um tumor, isso é um câncer. E as pessoas começaram a afirmar isso sobre ela. Ela foi num especialista. O especialista disse assim, não, isso daqui não é um câncer. Isso é um cisto que está na sua cabeça, tranquilo, está no couro cabeludo, não está nem dentro do cérebro. E ela, não, é um câncer, 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 é um câncer. E as pessoas falando, realmente, você está muito grave. Nossa, olha o tamanho disso. As pessoas têm a mania de tudo generalizar. Essa linguagem generalizada causa grandes problemas nas pessoas. Exemplo, todo mundo está dizendo sobre você. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Ou seja, todos ficaram falando ao redor dessa mulher que ela tinha um tumor. Nossa, tá grande, esse caroço tá grande. Realmente, isso é grave, isso é aquilo. Ela tomou aquilo no momento de fragilidade. Eu percebo isso muito dentro da área de saúde, que a pessoa tá mais sensível àquilo dali, e ela acreditou de fato naquilo. E de repente ela começou a ter uma paralisia do lado esquerdo inteiro do corpo, porque ela acreditou de fato que aquilo dali era um tumor. Ela retornou ao médico, o médico falou, isso não é um tumor. Não é um tumor. Ela, sim, doutor, é um tumor porque já paralisou todo o meu lado direito. O médico que tinha o conhecimento fez um conselho para ela. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te passar uma informação. O lado direito do teu cérebro, ele coordena o lado esquerdo. Então, se esse tumor fosse realmente aquilo que você está imaginando, era para estar paralisado o teu lado esquerdo, não o teu lado direito. Porque as informações, elas são cruzadas no nosso cérebro. No mesmo momento, aquela mulher ficou curada. Ou seja, através da palavra que as pessoas diziam sobre ela, ela tinha um câncer e ela ia ter que ficar paralisada. Através de uma palavra, de um médico, de um especialista, ela estava curada. Aquilo dali não era aquilo que ela imaginava ser. Então, o que acontece é que nós precisamos realmente entender, de fato, aquilo que Deus disse sobre nós. Enquanto não ativarmos a nossa identidade, aquilo que de fato Deus disse que nós somos, nós nunca conseguiremos fazer aquilo que está em Gênesis 1:26, que Ele nos fez para dominar sobre todas as coisas da terra.
Agora minha pergunta é, por que você não está dominando sobre todas as coisas na terra? Por quê? Por que você não está dominando na tua casa? Por que você não está dominando no seu trabalho? Por que você não está dominando sobre todas as coisas? Por quê? Por que você não está dominando sobre todas as coisas? Essa é a pergunta. Entende? Mas o que acontece? Nós temos a tendência de começar a transferir tudo para Deus. Se Deus quiser, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu oro para que você nunca mais utilize esse tipo de palavra. Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu vou conseguir isso. Se Deus quiser, no que depender de Deus, você já é mais do que vencedor. Ele já disse. Então não depende de Deus, depende de você. Não é se Deus quiser eu vou conseguir um emprego. Não é se Deus quiser eu vou ser isso. Não é se Deus quiser eu vou ser aquilo. Ele já disse. Vai precisar o que para você acreditar? O que precisa para você acreditar? Igual as pessoas que falam, Deus está no controle. Ei, se Deus estivesse no controle realmente de fato da tua vida, você não estava passando pelo que você está passando. O Deus é o Deus do impossível. O que é possível você tem que fazer. É só isso. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, Jesus me ama. Olha o que Deus já fez sobre mim, o que Ele já disse sobre mim. Só que quando eu estava estudando, eu comecei a ter um turbilhão de coisas na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, será que isso faz sentido? E é incrível que o estudo que eu estava fazendo, todos citavam a Bíblia como livro. Cientistas citavam a Bíblia como livro. E eu ficava pensando, peraí, gente, peraí, o que está acontecendo? É claro, isso está claro, isso está muito claro. O que eu falo sempre para as pessoas é, o que você precisa entender, a partir disso, a partir desse conhecimento que eu tive, de que eu não precisava ter medo de Deus, porque Ele me ama, porque o amor dele me amou primeiro, porque Ele enviou o seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu falei, peraí, não é bem por, não é isso. Eu não sei você, querido, mas muitas pessoas diziam para mim que eu não seria quem eu sou hoje. Não que hoje eu seja uma grande referência, não que hoje eu seja o bambambam. Não é por isso, que eu seja a última Coca-Cola, a última bolacha do deserto. Mas é porque eu sou muito mais do que aquilo que as pessoas diziam sobre mim. Quando eu comecei na minha jornada, muitos diziam, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Quando eu comecei a minha jornada como palestrante, como professor, as pessoas diziam, cara, você não sabe nem ler direito, você não sabe nem falar direito. O que você vai fazer falando o quê? Você não serve para isso, você não presta para isso. Quantas pessoas disseram isso sobre mim? Só que se eu não acreditasse naquilo que Deus falou sobre mim, eu não estaria aqui hoje levando essa palavra para você. Quantas pessoas me frustraram? Quantas pessoas me humilharam? Quantas pessoas falavam assim, a minha primeira palestra, eu lembro como se fosse hoje. Estava com tudo pronto, eu estava feliz, eu tinha contado para todo mundo que eu ia dar minha primeira palestra. E no dia de eu fazer ali, das pessoas fazerem a inscrição para minha palestra, ninguém conseguiu encontrar a minha palestra. Bateram nas minhas costas e disseram, você não serve para isso não, deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Quantas pessoas estão deixando de ser quem são ou quem elas nasceram para ser? Tem uma frase que eu gosto muito e essa frase mudou a minha vida, eu quero compartilhar aqui com vocês. Você que está me assistindo aqui no Facebook e aqui no Instagram, preste atenção. Você está sendo aquilo que você nasceu para ser ou você está sendo aquilo que dá para ser? Porque aquilo que você nasceu para ser
não é aquilo que dá para ser. Talvez hoje você esteja numa posição que você fala, não, tá bom, isso daqui tá bom, é para ser isso daqui. Ei, Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para dominar sobre todas as coisas. Se você parar para analisar a criação de Deus, você vê que tudo tem uma evolução. Tudo tem uma evolução. Nós temos a semente. O que acontece é que todos vocês que estão me assistindo aqui agora são sementes. Vocês já carregam o fruto. A semente, ela carrega o fruto. A semente carrega o fruto. Enquanto você não entender isso, que o fruto é você, que você já é o fruto, você não vai conseguir ver o amor de Deus sobre a tua vida. Deus, ele te ama de uma maneira tão incondicional que você não consegue nem dar conta de que ele já disse tudo sobre você. Aí você murmura, reclama, fala mal da vida, fala mal dos outros, vive fazendo fofoca, fica invejando a vida do outro, fica olhando o que o outro tem e não tem tempo de construir nada para você. O dia que você entender que a energia que Deus te deu foi para ser canalizada em resultados para você, para sua casa e para sua família, você vai parar de falar do vizinho, você vai parar de falar do fulaninho da internet, o que ele tem, o que ele deixa de ter, o que a mulher de fulano fez ou deixou de fazer, o que fulano come ou deixa de comer. Você precisa entender que a energia que Deus te deu foi para ser canalizada naquilo que faz sentido para você, naquilo que Ele quer te dar. Há um perigo muito grande. Há um perigo muito grande. E que se você não der conta de estar com o radar ligado, você vai ser aquilo que dá para ser. E não aquilo que você nasceu para ser. E não aquilo que Deus disse sobre você. Quantas pessoas aqui estão me assistindo têm um potencial incrível. E através de uma palavra que alguém disse, ela desistiu. Através de uma simples palavra, você não vai conseguir. Ela desistiu. Porque aquilo era muito importante para ela. Existem pessoas que têm bloqueios. E isso às vezes incapacita ela de progredir. Porque ela quer sempre esperar do outro. A minha pergunta é, por que as coisas acontecem ali e nunca acontecem aqui? Por que fulano prospera e você não prospera? Prosperidade não quer dizer dinheiro, tá, gente? Prosperidade quer dizer crescimento. Por quê? Porque eles tomam conta da vida deles. É só isso. Existem pessoas que tomam conta da vida deles e nem conhecem Deus. E prosperam de maneira absurda e gigantesca na terra. Por quê? Eles entenderam que eles precisavam canalizar a energia deles para aquilo que faz sentido para a vida deles. A minha pergunta é, até quando você vai ser aquilo que dá para ser? Até quando você vai tampar os seus ouvidos e vai continuar vivendo com multidão, ouvindo conselhos, vivendo em união com as pessoas? Não vai viver em unidade com a tua igreja, não vai viver em unidade com o teu cônjuge. Por que casamentos são destruídos? Por que filhos crescem de maneira rebelde? Por falta de linguagem, por falta de comunicação. Existem casais que não se comunicam entre eles. Quantos de vocês aqui estão me ouvindo? É você mesmo. Você que está aqui agora. É para você. Tem problema com teu marido e você não tem a coragem de chegar e contar para ele o problema que você tem com ele. Mas você conta para pessoas que não eram para contar. Você está contando para uma pessoa que vai basear as decisões dela em cima daquilo que você está falando para ela. E sempre quando você está falando de um problema para uma pessoa, você fala sempre de forma positiva para você. E é claro que aquela pessoa vai tomar o seu partido. É igual quando
uma mulher briga com o seu marido e conta para a mãe tende a tomar o partido dela. E com isso a mãe pode reforçar a que a filha tome uma atitude e desgrace o casamento. A falta de comunicação, a falta de linguagem em vocês pode gerar confusões, podem gerar destruições. Eu espero que no nome do Senhor Jesus essa mensagem esteja fazendo sentido para vocês. Porque se você conseguir compreender, uma nova vida te espera. Uma nova vida te espera. Isso eu tenho certeza, porque foi o que Deus fez na minha vida e o que Ele mandou eu vir aqui transbordar na tua vida. O que acontece, eu vou finalizar agora contando uma última história. E eu vou finalizar e vou deixar vocês descansarem. Mas eu queria que você, nesses últimos momentos, realmente prestasse bastante atenção no que eu vou falar. O que acontece é que quando a gente tem problema de linguagem, quando a gente não consegue entender as coisas, a gente começa a trocar conhecimento por sabedoria. E isso é muito perigoso. Porque a gente começa a transferir para Deus. Se Deus quiser. Não foi da vontade de Deus. Não, isso aqui não foi da vontade de Deus, não. Será que não foi da vontade de Deus ou você não fez o que tinha que ser feito? Você não se dedicou da maneira que tinha que se dedicar. E agora você está colocando a culpa em Deus. Por que você tem a mania de culpar Deus sobre os teus resultados, aquilo que está sobre as tuas mãos? Se Deus é o Deus do impossível. O possível está em suas mãos. A parada é, Adão, ele estava de boa lá no Jardim do Éden. Adão estava de boa. Estava de boa, dando um rolé, tranquilo. Eva se afastou um pouco de Adão e a serpente virou para Eva e disse: aqui você vai ter o conhecimento. Coma desse fruto, você vai ter conhecimento. Naquele momento, Eva trocou sabedoria por conhecimento. A sabedoria vem de Deus, a sabedoria divina, pelo conhecimento. E Eva comeu e Adão comeu do fruto proibido. E naquele momento Deus desceu e eles reconheceram que eles estavam nus, se sentiram envergonhados. E Deus perguntou: o que aconteceu, Adão? Adão nesse momento começou a se vitimizar. Oh Deus, foi a mulher que tu me deu, Senhor. Isso é muito forte. Ele disse: Deus, a culpa é da mulher que tu me deu. E Deus foi até Eva e Eva disse: Deus, a culpa foi da serpente. E Deus chegou até a serpente, Lúcifer, e disse para Deus: Deus, a culpa é sua, porque deixou com que eu visse o trono de marfim revestido por ouro. Ou seja, ninguém assume de fato a responsabilidade sobre os seus atos e sobre as suas coisas. Temos a tendência de transferir para Deus aquilo que era nossa obrigação. Adão falou que a culpa era de Eva, a Eva da serpente, a serpente, né, o Lúcifer, falou que era de Deus que tinha deixado ele ver o trono. Quando eu ouvi essa história, eu comecei a ver o quanto as pessoas que não entendem sobre linguagem culpam Deus, falam mal de Deus, transferem para Deus, sendo que Deus está lá em cima só te olhando, querendo te honrar, querendo te dar, e você perde muito mais tempo transferindo, falando mal de Deus, falando de que você tem que passar por desgraça, falando que você tem que passar por dificuldade, ao invés de desfrutar daquilo que Deus te deu. A parada é: até quando? Até quando? Eu tô aqui desse lado. Eu não sei o quanto a vida tem sido dura com você. Eu não sei o quanto de amor você tem dedicado a si mesmo.
Eu não sei o que aconteceu com a tua vida, eu não sei o que aconteceu com as pessoas que te cercam, que te rodeiam. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você passou ontem. Isso é uma certeza que eu tenho. Eu não sei disso. Eu não sei nada do que você pode estar passando. Eu só sei de uma única coisa. Só uma coisa. Que você precisa tomar uma decisão da forma que você quer viver daqui para frente. Eu só sei disso. Como você quer viver? A escolha é agora. Você tem que decidir agora. Agora, nesse momento. Como você quer viver? Declara isso com a tua boca. Como você quer viver? Porque uma coisa eu te digo. As circunstâncias que você pode estar passando hoje, elas não definem o seu destino. As tuas circunstâncias não definem quem Deus disse que você é. Você pode ter sido uma pessoa X ou Y, mas você é amada, é amado. Você é aquilo que Deus disse sobre você. Eu não sei o quanto as coisas têm sido difíceis na tua vida. Só que eu sei de uma coisa. A partir do momento que você tomar realmente, de fato, uma decisão e não olhar para trás como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, vai ter uma terra, vai ter a tua promessa. Isso aqui não sou eu, Vinícius, que fala. É Deus que fala. A palavra dele se revela para você. A forma qual você vai decidir viver, independente das tuas condições. Deus, ele não vive de condições. Deus vive de decisões. Jesus passou na terra sempre tomando decisões. Quem vive de condição replica o passado. Quem replica o passado olha para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. O quanto você vai aceitar viver aquilo que dá para ser? Quanto? Escolha. Escolha agora a forma com que você vai viver a vida daqui para frente. Ou você vai continuar replicando os mesmos erros, os mesmos resultados. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Cuidado com aquilo que sai da tua boca a respeito do teu filho, a respeito do teu marido, a respeito da tua esposa, a respeito da tua casa. Palavras mudam destinos. E quando eu entendi isso, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus por Ele ter me dado a oportunidade de ter compreendido isso e Ele ter transformado e mudado a minha vida. Eu creio realmente que Deus, Ele quer te dar o melhor. Só que o que acontece é que você não quer viver o melhor de Deus, porque você prefere ouvir pessoas que não é para ouvir, prefere declarar com a sua boca aquilo que não é para ser declarado. Deus, Ele quer te honrar. Ele quer e Ele vai. Só que Ele precisa que você decida. Viver de decisão. Faça uma decisão hoje. É agora que você precisa decidir. Eu oro para que no nome de Jesus, essa palavra ela possa ter vindo de encontro ao teu coração. Que ela venha ter trazido transformação na tua vida. E não apenas uma mudança, e não apenas uma melhora, mas uma transformação. Que Deus ele possa ter se revelado para você nesse momento em espírito e em verdade. Que Deus ele possa vir te abençoar, a tua casa, as tuas decisões. Que a partir de hoje você viva de fato uma vida a qual você nasceu para viver. Que a partir de hoje a tua vida venha sofrer uma grande transformação na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida amorosa, aonde quer que seja. Irá providência e provisão do Senhor sobre a tua vida.
Que Deus ele possa te abençoar grandemente. Que essa palavra venha fazer com que você consiga compreender o quanto Deus te ama, o quanto Deus te anseia. E nessa noite, que Deus ele possa vir de uma maneira sobrenatural, trazer a clareza, derrubar aquele muro que estava sobre a tua frente, na tua visão, que te impossibilitava de ver os projetos que Deus tem para a tua vida. Ou aquele projeto que você olhou, você começar a compreender que se Deus te mostrou é porque Ele quer te dar. Agora depende de você ir de encontro àquilo que Deus disse sobre você. Que Deus possa honrar, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Que no nome do Senhor Jesus, essa palavra venha fazer total sentido na tua vida. Que ela venha te transformar, que ela venha te renovar, que amanhã você acorde renovado. E essa noite eu tenho um convite para te fazer, para que você venha fazer parte do nosso grupo, do nosso projeto Acolhidos, para que você possa se sentir acolhido realmente de fato, com pessoas empenhadas pelo propósito, por aquilo que Deus determinou sobre a vida deles. Que vão curar, que vão te amar, que vão te abençoar, que vão estar com você, para que você possa escutar pessoas que fazem sentido para você. Hoje, essa noite, você tem uma oportunidade de estar junto conosco. É só você comentar que eu quero, que as pessoas vão entrar em contato com você. O Leandro, a Tati vai entrar em contato com você. Eles vão querer te amar. Eles vão querer te amar, eles vão te ajudar, eles vão estar com você nessa jornada. Para que você possa realmente desfrutar daquilo que Deus disse sobre você. E não daquilo que disseram sobre você. Essa noite você tem a oportunidade de comentar aqui agora. Fazer parte desse projeto Acolhidos. Isso não te custa nada. Te custa apenas uma decisão. Ou você vai decidir a maneira com a qual você dá para viver ou a maneira que Deus quer que você viva. A hora é agora. É só botar aqui, eu quero. O Leandro e a Tati vão entrar em contato com você. Vão te amar, vão te acolher. O projeto ele quer te acolher. O projeto ele quer te conectar com Deus. O projeto ele quer te transformar. Se Deus falou com você essa noite, se isso fez sentido ao teu coração, a única coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão. Ou você vai continuar se acovardando e deixando com que as pessoas te humilhem e digam coisas sobre você de que não faz nenhum tipo de sentido. A hora é agora. A decisão é agora. Vem fazer parte desse projeto. A gente não está aqui, gente, querendo te levar a uma religião. A gente está aqui te querendo levar a palavra do Senhor. A gente está querendo levar a palavra de Deus para o teu coração. Para que de uma vez por todas você não viva mais aquela vida de sofrimento, de angústia. E entenda de uma vez por todas aquilo que Deus falou sobre você. Aquilo que Deus disse sobre você, aquilo que Deus disse sobre os teus projetos, aquilo que Deus disse sobre a tua casa. Se essa palavra fez sentido para você, se Deus tocou fortemente ao teu coração, você já sabe o que você tem que fazer. Deus tocou no teu coração, essa palavra fez sentido para você. Eu louvo a vida de Deus pela vida de cada um. Eu louvo a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por ter me dado a oportunidade de vir aqui trazer uma palavra para vocês, para que possa renovar as tuas forças, para que possa te abençoar, para que possa transformar a tua vida. Porque um dia eu determinei que quando disseram que eu não iria pregar, que eu não iria palestrar, que eu não iria fazer nada disso, eu disse: Senhor, se a minha vida aqui na terra não for para melhorar e abençoar a vida de outras pessoas, não tem razão eu existir. Porque as pessoas diziam que eu não ia. Mas eu estou indo. Mas não pelas pessoas, não por ouvir pessoas, por ouvir a voz de Deus. Se você ouviu a voz de Deus através de mim, que fui um instrumento, porque não se trata de mim, não se trata de você, se trata de nós. Se trata de tornar o nome de Jesus mais famoso na face da terra.
Vinícius, qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo de estar fazendo isso? O reino. O reino. Não se trata de mim, não se trata de você. Se trata de nós e daquilo que Deus diz sobre nós. Que Deus possa abençoar a tua noite, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa te dar uma noite de sono abençoada, que Deus ele venha renovar as tuas forças. Amém? Obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que estão aqui presentes aqui essa noite. Obrigado, Tati, obrigado, Leandro, por ter me dado essa oportunidade, por ter conseguido aqui trazer uma palavra de Deus. Gratidão ao Senhor por me permitir viver isso, por me permitir estar aqui. Obrigado a todos que estão aqui nessa live. Fiquei muito feliz de poder contribuir. E eu creio, eu estou sentindo isso, de que realmente Deus me usou de fato para que eu pudesse trazer uma palavra dele para a tua vida, transbordar a verdade dele sobre a tua vida. Amém? Obrigado, gente. Vou concluir aqui, eu vou encerrar. E que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente e que venham grandes coisas sobre a tua vida. Entenda que o Deus que você serve, ele já disse sobre você e que ele quer te dar tudo aquilo que os seus olhos podem ver. Amém? Obrigado, Tati, que palavra abençoada. Nós que agradecemos. Leandro, obrigado, bênção demais. Deus abençoe grandemente você e a sua família. Amém, Ana. Obrigado, Ana Flávia. Ricardo, amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Valéria, muito obrigado. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. E, em nome de Jesus, a Tati e o Leandro, eu tenho certeza que arde no coração deles isso. Pode ser que a gente se encontre mais uma vez aí para falar mais do amor de Deus sobre a tua vida. Amém? Beijo grande. Deus abençoe.